Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenham visto as aulas anteriores, tenham visto a nossa aula inaugural, a nossa aula passada onde falamos de garantia da qualidade. Hoje a gente vai dar continuidade, finalizando a garantia da qualidade e falando um pouco sobre validação dentro da indústria farmacêutica. Claro que dentro desses temas de garantia da qualidade, de validação dentro da indústria farmacêutica, vamos dando exemplos, né, exemplos práticos, exemplos daqueles vivenciados dentro da indústria farmacêutica para reforçar esses aspectos, esses conceitos que vocês têm que ter integralizados na mente de vocês, na cabeça de vocês, para que a gente possa, a partir da próxima aula, começar o processo de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de formulações farmacêuticas que são inovadoras ou que venham atender necessidades de mercado, lacunas do mercado. Tudo bem? Então, vamos lá, eu estou aqui com os slides, tá? Esses slides eles vão ser disponibilizados para vocês lá dentro da nossa plataforma do Google Classroom, tá? Eu envio mensagens para vocês dizendo que esse material está lá. Então esse material já está lá, tá? Enquanto vocês estão assistindo essa aula aqui, vocês podem imprimir esse material, ele chega antes para vocês, todo o material chega antes para que tenham um tempo hábil de imprimir para poderem fazer a anotação, quando é dessa maneira que você estuda. Caso contrário, você pode imprimir depois, pode imprimir a qualquer tempo, pode não imprimir, pode usar só online, né? E assim ajudar a preservar o meio ambiente, não importa, o que importa é que você fixe o conteúdo e utilize para isso a melhor maneira possível, a sua maneira, o seu modus operandi, tudo bem? E também, já reforço, coloque aqui embaixo nos comentários as dúvidas referentes a esse conteúdo ou ao conteúdo anterior que a gente teve da disciplina. Tudo bem? Se tem outras dúvidas relacionadas ao projeto de prática de vocês, podem também estar colocando lá no nosso grupo do Telegram ou podem mandar mensagem no privado para mim. Porém, não tenham vergonha de mandar mensagens no grupo do Telegram, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outro colega, ou a sua dúvida hoje pode vir a se tornar uma dúvida futura de um colega e ele pode facilmente sanar essa dúvida vendo um comentário anterior, ouvindo um áudio anterior ou mesmo assistindo um vídeo, caso eu grave um vídeo respondendo a sua dúvida. Tudo bem? Então bora lá, boas práticas de fabricação ou Good Manufacturing Practices. Pessoal, a gente falou na aula passada que as boas práticas de fabricação, elas não nasceram do dia para a noite. Né? Elas foram criadas a partir das necessidades que foram vistas com o passar dos anos, com o passar do desenvolvimento da indústria farmacêutica. Tudo bem? Só que vocês têm que pensar o seguinte, as boas práticas de fabricação, elas não se aplicam somente à indústria farmacêutica, tudo bem? As boas práticas de fabricação, elas se aplicam a todo o setor industrial, a todo tipo de produção industrial, desde a produção de uma lapiseira até a produção de uma aeronave, né, um avião, uma aeronave comercial, uma aeronave civil. Tanto faz, sempre vai haver dentro daquela indústria, tá? Dentro daquele setor, boas práticas de fabricação para aquele setor, tudo bem? E isso é saudável, porque vai melhorando a capacidade dessa indústria em entregar um produto com qualidade que sirva ao propósito durante um prazo de tempo especificado. Por isso que, inclusive, uma das características hoje da indústria, não farmacêutica, mas a indústria em geral, é quando ela produz um produto, ela sabe qual vai ser o prazo de validade daquele produto. Inclusive os produtos duráveis, tá? O que eu digo que é um produto durável? É aquele que não é consumível. É diferente, o medicamento ele é um produto consumível. Eu consumo ele, acabou. Tá? Agora, o durável é aquele produto, um eletrodoméstico ele é durável, eu vou consumindo ele, porém ele ainda tem prazo de validade, ok? Se você perguntar para o seu pai, para sua mãe, né, ou para o seu irmão mais velho, um tio, uma tia, antigamente, isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás, os produtos duráveis duravam muito mais tempo, tudo bem? O que acontece? Eles tinham uma melhor qualidade. Hoje a gente tem mais tecnologia, só que hoje cada indústria já produz o seu produto sabendo qual vai ser o tempo de validade dele, mesmo que ele seja um não durável, ok? Antigamente o seu avô comprava uma televisão e ela durava lá 30, 40 anos. Hoje, raramente uma televisão vai durar mais do que 10 anos, porque eles fazem
exatamente para durar aquele período de tempo. Tanto é que se você for comprar hoje um eletrodoméstico, você vai ver que existe a garantia, que é uma garantia legal prevista pela lei, então eles oferecem aquela garantia legal, que normalmente é de 12 meses ou 1 ano, e ainda eles oferecem garantia estendida, você pagando mais por isso. Ok? Mas é muito sabido que, passando a garantia estendida, é muito provável que ele venha a ter algum defeito, venha apresentar algum problema, que é normal, é corriqueiro. Tá? Eu costumo utilizar um exemplo, mas por que isso, professor? Porque a indústria ela tem que sobreviver e o giro dos produtos dela é importante. Eu não posso comprar uma televisão hoje, né? Você não pode comprar uma televisão hoje com 20 anos e essa televisão passar de pai para filho, para neto, a televisão durar 30, 40 anos. Por quê? Porque a indústria ela vai, o produto, o preço, o valor dessa televisão seria muito alto. Então eles reduzem o valor e entregam um produto que tem uma qualidade mediana, porém ele tem uma certa durabilidade. Costumo utilizar um exemplo de duas empresas que existiam quando eu era jovem, quando eu era adolescente. Eram duas marcas de tênis. Né? Uma delas inclusive tem voltado agora recentemente, mas ainda não tem no Brasil. Eram tênis excelentes, incríveis, né? Um deles era o Le Cheval e o outro Le Coq Sportif, duas marcas francesas de tênis, tá? Adorava aquelas marcas, eu tinha tênis deles e chegou um momento que eles saíram do Brasil. Quando eu fiquei mais velho, que comecei a estudar sobre a indústria, comecei a estudar processos industriais, que eu aprendi, o caso deles virou estudo de caso. Eram duas empresas tão incríveis, produziam produtos tão incríveis, que elas faliram. Por quê? Elas vendiam uma vez só para aquelas pessoas. Porque o produto delas durava tanto tempo, que ele não existia circulação no mercado. Eu não recomprava ele. Hoje, se você for lá comprar um tênis da Nike, se você utilizar bastante, esse tênis dura no máximo 1 ano, ok? E daí você vai achar ruim? Não, você vai lá e compra outro Nike, porque você gosta do estilo, você gosta de como ele calça, você gosta de como ele lhe oferece um resultado, entendeu? Então a gente tem essa questão da qualidade. Ainda tem qualidade? Tem. Só que hoje eles colocam a qualidade compactada para ela ter um tempo válido na vida de quem compra aquele produto. Então as boas práticas de fabricação, elas não existem somente para a indústria farmacêutica, tudo bem? Elas existem para todas as indústrias. No caso da indústria farmacêutica, ela foi criada, todas essas boas práticas de fabricação, com base nas necessidades que iam ocorrendo no processo industrial. Então verificava-se que um produto tinha um certo tipo de problema, então alterava-se a legislação, tá? E essa alteração ela tinha impacto mundial para que aquele problema não ocorresse mais tão facilmente. Porque, diferentemente dos outros produtos duráveis das outras indústrias farmacêuticas, dos outros produtos duráveis dos outros tipos de indústria, o produto da indústria farmacêutica, ele pode causar um impacto muito gritante, tá? Fatal, inclusive, na vida de milhares, talvez de milhões de pessoas. Tudo bem? Imagine você que essa vacina agora, vamos pegar o exemplo bem atual do Covid, uma certa empresa que produz vacina para o Covid, que atende aí 50%, 60% do mercado mundial, essa vacina ela não tem a eficácia. Então as pessoas que se vacinaram acreditam que estão protegidas, porém quando elas pegam o Covid, elas tendem a agravar o seu caso e a falecer. Então uma grande parcela da população seria atendida. Ou ainda, se a gente sabe que é uma vacina, então a vacina ela precisa ser estéril, porque ela é administrada dentro do nosso corpo, né? Vocês vão aprender que tudo que é colocado dentro do corpo precisa ser estéril. Por isso que vocês vão ver numa aula futura que aquilo que é administrado pela via oral não é colocado de forma direta dentro do corpo. O nosso tubo digestivo, ele não está dentro do nosso corpo, ele é extracorpóreo. Tá? Por isso que os medicamentos administrados pela via oral não precisam ser estéreis. Mas a gente vai ver isso numa aula futura. Porém, aqueles que são incubados, colocados diretamente dentro do corpo, através de uma seringa, principalmente, eles precisam ser estéreis, é o exemplo da vacina. Se ele não for estéril, a probabilidade de ele causar um abscesso local
na melhor das hipóteses, ter somente um abscesso, perda da função, perda de tecido, ocorrer, talvez de forma pior, e ocorre muito facilmente, aquilo virar uma sepsemia, ele perder um membro ou perder a vida. Imagina isso para todas as pessoas que administraram aquela vacina, que erroneamente a indústria farmacêutica não fez o processo adequado de esterilização. Vejam só o impacto que isso gera. É muito diferente, é muito mais impactante do que a indústria automobilística, que eventualmente percebe que ela tem um problema num dos componentes do carro e manda fazer um recall. Tudo bem? Nem todos que compraram aquele carro vão ter esse problema. Na verdade, é até a minoria. É até a minoria. Tudo bem? Claro, se não for um problema de freio, o carro não freia. A minoria vai ter problemas. Agora não, se o medicamento não é estéril, ele foi administrado intramuscularmente, quase que 100% das pessoas vão ter problemas, tá? E pasmem, um grande percentual disso vai vir a ter grandes problemas, perder membros, perder tecido, perder a vida. Então o impacto da indústria farmacêutica é muito mais gritante. Por isso que o controle de produção, o cuidado é muito maior do que o das outras indústrias, não tenha dúvidas disso. É inclusive muito maior do que o da própria indústria alimentícia, ok? É maior do que o da indústria alimentícia, e mesmo com o farmacêutico também sendo um componente essencial da indústria alimentícia, ok? Então vejam bem, essas boas práticas de fabricação para nosso tipo de indústria, eles foram criados lentamente a partir dos anos. E digo mais, eles ainda são retroalimentados com dados que existem que são captados diariamente durante o processo fabril e o consumo de medicamentos pelo mundo. Então, esses processos eles são adaptados conforme as necessidades. Tudo bem? Então aqui a gente tem aquilo que a gente já passou, né, o histórico desde 1963, com aqueles problemas que a gente ia tendo com a indústria, né, e também daí com as criações das boas práticas, exigências da OMS, da OPAS, do FDA, a incorporação desses regulamentos pelo Brasil, né? Como eu já falei e ressalto, normalmente o Brasil ele faz uma tradução ipsis literis do FDA, porque o FDA, ele certamente, sem dúvida alguma, tem muito mais condições de suprir a necessidade, de investigar e criar padrões de qualidade que são realmente aplicáveis. Então o governo brasileiro ele pega e traduz tudo isso e coloca como sendo da Anvisa, né? Porque a Anvisa, ela, digamos, assina embaixo daquilo que o FDA aprova e traz para o Brasil. Professor, tudo que existe nos Estados Unidos existe no Brasil? Não. Nem todos os medicamentos que lá circulam, aqui circulam. Da mesma maneira, nem todos que aqui circulam lá também são aceitos. Tudo bem? Peguem o exemplo da dipirona. A dipirona existe no Brasil, mas não existe na grande parcela dos outros países, tá? Ela é proscrita, quer dizer que não existe, ela é ilegal. Então, se você vai viajar para os Estados Unidos, se você vai viajar para alguns países da Europa, você não pode levar dipirona dentro da sua necessaire, dentro da sua bolsa. Tudo bem? Porque lá em vários países, inclusive Estados Unidos, ela é proscrita. E ela é proscrita justamente por conta dos efeitos adversos que ela leva ao uso prolongado, a exemplo da granulocitose. Tudo bem? Então, todas essas datas aqui foram importantes para a criação desses guidelines, né? Dentro da indústria farmacêutica, a gente vai ouvir falar sobre guideline. O que é um guideline? É um protocolo a ser seguido. Esses guidelines, eles são criados e atualizados hoje ainda com base naquilo que existe de necessidade do mercado, que vem a atender a população no quesito eficácia e segurança, que é isso que a gente procura, vamos colocar em aspectos práticos do nosso dia a dia, hoje para a vacina do Covid. A gente procura esses dois quesitos, a eficácia e a segurança. A gente precisa de eficácia e segurança para garantir que, após a administração, o paciente ele tenha sim a proteção
contra o Covid, porém ele também tem essa proteção adquirida de maneira segura. Tá? Segurança é diferente de eficácia, não confundam. Digamos, o medicamento não é seguro, por isso que ele não tem eficácia. Não, ele pode ter eficácia e ser um medicamento sem segurança. Tá? Porque a eficácia é comprovada pela atividade, o fim proposto. A segurança está relacionada a tudo que ela traz junto com essa atividade. Né? Então vamos pegar um exemplo de um medicamento, outro administrado de forma intramuscular ou endovenosa. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um diclofenaco. Né? Um diclofenaco injetável, um diclofenaco sódico. Administrando ele, né, a gente espera o quê? O efeito anti-inflamatório. Ele vai ter o efeito anti-inflamatório. Porém, se ele não tiver passado por um processo de esterilização validado, ele vai causar um abscesso local. Então ele é eficaz, porém ele não é seguro. Então não confundam, essa segurança e eficácia não caminham juntas. A gente quer os dois, a gente procura pelos dois, porém não necessariamente quando eu tenho uma, eu tenho a outra, ok? Tudo bem? Então as boas práticas de fabricação, elas se aplicam tanto a produtos, tá, como também a serviços. Porque nas boas práticas, fala-se boas práticas de fabricação, mas eu também aplico elas para os serviços. Porque eu tenho que garantir que o serviço ele é bem prestado e ele serve ao fim proposto. Vamos colocar em aspectos práticos. Primeiro, para produtos. Eu tenho boas práticas de fabricação para medicamentos, para que eles garantam a eficácia e segurança e atendam ao fim proposto. Né? Para os correlatos, o que seriam os correlatos aqui? Vamos relembrar. Correlatos seriam aqueles produtos que, não sendo medicamentos, eles auxiliam nos processos de cura, processos de tratamento. Então, um esparadrapo, um band-aid, né? Um álcool 70 e aí vai. Tudo bem? Esses produtos também precisam de boas práticas de fabricação. E detalhe, pessoal, nem boas práticas de fabricação não se aplica da mesma maneira para todos os produtos. Cada produto, existe as boas práticas de fabricação de maneira geral e existem as boas práticas de fabricação de maneira estrita, onde elas servem especificamente para aquele tipo de produto. Não imaginem que, se eu vou produzir uma solução injetável, eu tenho as mesmas características, os mesmos critérios e exigências do que se eu for produzir um xarope, tudo bem? O xarope eu tenho muito mais liberdade, é muito mais fácil eu produzir um xarope do que produzir um injetável. E não fácil no aspecto técnico, porém fácil no aspecto da legislação, o que é exigido para um e o que é exigido para outro. Então existem esses aspectos particulares de cada um, tudo bem? Um exemplo dos nutracêuticos, né? Os exemplos dos nutracêuticos, eles não são medicamentos, não são correlatos, são produtos que normalmente são suplementos, suplementação. A maior parte dos suplementos, eles carecem, eles têm um grande problema no Brasil, que é a ausência da necessidade de registro. Se eu tenho uma ausência da necessidade de registro, eu tenho muito mais liberdade em produzir e não garantir a qualidade. Muito embora as empresas o façam, porque elas querem... É muito mais fácil elas gastarem um pouco mais com padrões de qualidade, exigências de padrões de qualidade, do que se incomodar com algum problema que uma pessoa possa vir a ter. Porque vocês têm que entender que os nutracêuticos, eles não funcionam, eles não são somente aqueles produtos para atletas, né? Vamos pegar um produto aí, um complexo proteico. Ele não serve só para quem quer criar massa muscular. Ele serve também para as pessoas que estão em debilitação de massa muscular. Pessoas que fazem tratamento de câncer. Pessoas que têm problemas no tubo, no trato gastrointestinal, têm problemas de absorção, vão fazer usos de proteína na forma de pó. Proteína do leite, proteína do trigo, proteína da ervilha, né?
proteína da soja. Então eles vão fazer essa suplementação. E digo para vocês, grande parcela do que é consumido no Brasil hoje é justamente para esse tipo de paciente, para esse tipo de pessoa, tá? Porém, ainda assim, essa indústria carece das boas práticas de fabricação. Ela precisa ter o registro de tudo isso e ela precisa ter, digamos, muito bem definido o que ela faz, como que ela faz e como que ela verifica, como que ela avalia, como que ela audita tudo aquilo que ela faz. Da mesma maneira para os cosmecêuticos, né, ou os cosméticos. Não, a indústria de cosmético ela é uma indústria separada da indústria farmacêutica, muito embora possa se confundir. Tá? Mas vocês vão ver em breve que, inclusive a indústria de cosméticos, se eu tenho uma indústria farmacêutica que atende tanto a parte de medicamentos e cosméticos, elas têm normalmente plantas fabris, né, plantas de fabricação, locais de fabricação separados. Tá? Justamente porque elas têm boas práticas de fabricação distintas. Tudo bem? Lembrando, pessoal, um produto cosmecêutico é um produto que normalmente é aplicado sobre a pele e ele tem grande possibilidade de gerar dano. Então quer dizer que o cuidado quando se produz, quando se desenvolve, quando se cria um produto cosmético, ele também é muito grande. Principalmente em tempos atuais, onde os ensaios de qualidade e de segurança em animais eles foram suprimidos. Então eu não tenho mais hoje possibilidade de fazer ensaios de qualidade em animais e de segurança em animais, né? Não entrando no mérito dessa discussão, nem vamos falar sobre isso, mas hoje, então, utilizam-se outros métodos que não são tão apropriados para verificar eficácia e segurança, principalmente segurança, né, de cosmecêuticos. E, porém, a indústria ela tem que suprir todos esses problemas, toda essa carência de informação se o produto dela é eficaz ou não é, se é seguro ou não é, melhorando ainda mais o controle dessa qualidade e a garantia dessa qualidade. O mesmo se aplica também, pessoal, às boas práticas na prestação de serviços hospitalares, né, na transformação dos medicamentos em doses unitárias, se o hospital trabalha com dose unitária, dentro das farmácias, né, se aplica ao farmacêutico da indústria, porém que não trabalha com produção, né, ele trabalha com a parte de registro e tudo mais, ele participa do boas práticas de fabricação das distribuidoras de medicamentos. Não pense que hoje ter uma distribuidora de medicamento é somente ter um galpão, receber e redistribuir. Não, não, não. Uma distribuidora de medicamentos ela também tem que ter características do seu espaço físico muito bem definidas, muito bem criadas, para poder receber e ainda de forma distinta para cada tipo de produto. Né? Tem que ter câmara fria quando necessário, né? Tem que ter um ambiente distinto, com umidades separadas, dependendo do tipo de medicação, da mesma maneira as importadoras, tudo bem? Tanto é que existem farmácias hoje no Brasil que fazem importação, elas são especialistas em fazer importação de medicamentos que são registrados tanto, digamos, pelo FDA quanto pela Anvisa. Então ela trabalha somente fazendo a importação de medicamentos e vendendo, ela vende pela internet, você encaminha a receita para ela ou por telefone, né? A minha filha já usa um desses medicamentos e a gente já comprou de uma dessas farmácias, chama Farmácia Singular. Ela só vende medicamentos importados, então ela importa o medicamento, tá? Por quê? Porque ela tem condições especiais para fazer todo esse trâmite de importação, todo o trâmite de desembaraçamento nas alfândegas, recebimento desse medicamento e distribuição direto para o consumidor. Então ela tem boas práticas, porque ela precisa também garantir não a qualidade do produto, mas a qualidade da entrega, a qualidade do transporte, para consequente eficácia e consequente segurança desse medicamento. Tudo bem? Então as boas práticas de fabricação, pessoal, a gente tem, né, a resolução RDC 210 de 2003, tá? Teve alterações já nela, mas ela ainda é um texto base, né? A gente tem roteiro de inspeção dentro da indústria, classificação e critérios de avaliação para os itens do roteiro de inspeção, validação, qualificação, farmacovigilância, auditorias internas, onde a própria indústria
ela tem um setor, ela tem funcionários que se preocupam somente em procurar problemas dentro da indústria. Porque quando eles procuram problemas dentro da indústria, eles resolvem esses problemas antes que esses problemas se exteriorizem, tá? Então a gente tem boas práticas de fabricação para produtos cosméticos, suplementos alimentares, todas são RDCs. Lembrando que RDC chama-se Resolução da Diretoria Colegiada, que são órgãos dentro da Anvisa que criam essas legislações para serem aplicadas nos diversos setores. Então a garantia da qualidade nada mais são do que um conjunto de questões e ações planejadas e sistemáticas. Então eu planejo e já delimito como que isso vai ser aplicado. E elas são sistemáticas, influenciam de forma individual e coletivamente dentro da indústria. Cada pessoa tem a sua função e a coletividade da indústria tem a sua função para garantir a qualidade dos produtos que ali são produzidos e comercializados. Então, influenciam na qualidade final do produto. Então, aquele recepcionista, aquela pessoa que lida só com a parte de documentação e registro na indústria, muito embora ela não coloque a mão dentro da forma farmacêutica lá na produção, ela ainda assim é responsável porque ela faz parte de um elo, como se fosse uma corrente. Se um dos elos dessa corrente se quebra, o processo de garantia da qualidade e consequente eficácia e segurança do produto final lá, quando ele vai ser administrado pro paciente, pro usuário, ele fica comprometido. Tudo bem? Então a gente tem essa corrente e todos eles colaboram, mesmo aqueles que não entram diretamente no processo de produção, tá? No processo de produção, a gente tem os aspectos mais aplicáveis, como a amostragem, que a gente já viu na aula passada, né? O controle de processo. O que seria o controle de processo? O controle de processo é diferente do controle de qualidade. O controle de qualidade eu vou verificando, eu vou monitorando a qualidade do meu produto, muitas vezes antes de chegar lá no controle de qualidade final, controle de qualidade do produto acabado. Tá? É o controle do processo que eu faço antes de acabar o processo. Por quê? Se o processo ele tem desvio, eu consigo, através de um controle in loco, na hora da produção, detectar esse desvio e corrigir esse desvio. Exemplo. Quando eu ligo um equipamento para produção de comprimidos, esse equipamento ele não vai produzir 1000 comprimidos, 10.000 comprimidos. Ele vai produzir 1 milhão de comprimidos, 5, 10, 20 milhões de unidades de comprimidos. Significa que se eu esperar o controle de qualidade, para o controle de qualidade dizer para mim que os comprimidos estão com uma friabilidade muito alta, eu vou perder todo o lote. Ou eu vou ter que gastar muito tempo para tentar reutilizar tudo aquele pó, todos aqueles bricks que a gente vai ver na aula de produção de comprimidos, né? Então eu vou ter problemas em relação a isso, então eu não espero chegar lá no final. Tudo bem? Então o que acontece? Eu tento fazer isso durante o processo. Então eu estou começando a produzir os comprimidos, com um pouco de tempo o equipamento ligado, eu já começo a colher algumas unidades, fazer uma amostragem local e verificar rapidamente a friabilidade, para garantir que a friabilidade está se mantendo dentro de um desvio padrão aceitável. O que vai fazer com que lá no final o controle de qualidade do produto acabado ele seja somente um controle de qualidade formal, porque eu já garanti a qualidade do meu produto durante o processo. Tudo bem? Então esse é o controle de processo. E nisso também vai influenciar a calibração do equipamento. Porque você imagina que quando eu vou produzir o comprimido, a friabilidade e a resistência ao esmagamento do comprimido, ele é garantido pela força de compressão e pela velocidade de compressão. Imagina que na força de compressão eu estou colocando lá 50 kg força. E eu estou setando isso no meu equipamento, 50 kg força. Porém, o meu equipamento, quando ele faz a pressão, ele faz somente com 35 kg força. Porque ele não está calibrado. Por isso que eu preciso que todos os equipamentos da minha indústria, sejam eles de produção, sejam eles de controle de qualidade, sejam eles de produção de água, sejam eles de aferimento da capacidade
como é que é, da quantidade de sais dentro da água, da dureza da água, eles estejam calibrados para garantir que aquilo que eu seto nele, aquela configuração que eu coloco, ela seja realmente a configuração que ele manda para a produção, que ele manda para o processo. E essa calibração, ela dura pouco tempo, pessoal. Tem equipamento dentro da indústria farmacêutica que tem que ser calibrado toda vez que vai ser utilizado. Até quando a gente vai fazer prática dentro do laboratório, vocês têm um equipamento que provavelmente vocês calibravam ou deveriam calibrar todas as vezes que ele era utilizado, porque dele dependia, porque a aferição dele depende muito da temperatura, que era o pH-metro, né? A aferição do potencial hidrogeniônico, ou pH, ele é dependente da temperatura, porque a temperatura ela aumenta ou diminui a solubilidade dos componentes em meio aquoso, em meio líquido. E se eu tenho maior solubilidade, eu tenho alterações do pH. Tudo bem? Se eu tenho maior solubilidade de um agente ácido, eu tenho diminuição do pH. Se eu tenho maior solubilidade de um agente alcalino, eu tenho um aumento do pH. Então toda vez que a gente vai utilizar o pH-metro, eu tenho que calibrar ele para aquelas condições daquele dia. Existem equipamentos que são calibrados uma vez por mês, existem equipamentos que são calibrados uma vez a cada 6 meses. Raramente um equipamento ele tem uma calibração que dura mais do que 6 meses. Tudo bem? Outro quesito, pessoal, é a inspeção. A inspeção ela é feita dentro da indústria farmacêutica por aquele conjunto de pessoas que ficam procurando problemas. Normalmente são aqueles funcionários da indústria que os outros funcionários não gostam. Por quê? Eles ficam procurando problemas no produto e problemas nas ações das pessoas. Porém, eles são pagos para isso. São muito bem pagos para isso e a atividade deles é deveras importante. Por quê? Detectar um problema dentro da indústria antes que esse problema se exteriorize facilita muito, melhora muito a sobrevida daquela indústria. E outra, diminui o impacto negativo de problemas na produção, de problemas na indústria, na população. Né? Evita mortes, evita desconfortos, evita intoxicações, evita abscessos, evita todos os problemas que a falta de qualidade e falta de segurança podem gerar para um medicamento lá fora. Então essas inspeções, elas ocorrem de maneira bastante frequente dentro da indústria. Praticamente todos os dias dentro da indústria existe algum tipo de inspeção. Então durante o ano inteiro existe um calendário de inspeção. Né? Inspeção de calibração, inspeção de documentos, inspeção de exames dos funcionários. Tá? Porque dependendo da indústria se faz determinados tipos de exames nos funcionários. Tá? Funcionários que mexem com substâncias citotóxicas fazem exames, hemogramas com bastante frequência para verificar se não está tendo alteração nas suas, na sua bioquímica, né? Na sua fisiologia. Tudo bem? Pessoas que mexem com tamoxifeno fazem avaliação de prolactina para ver se não está influenciando, se não está sendo lentamente intoxicado pelo tamoxifeno. Tudo bem? E da mesma maneira a validação. Tudo dentro da indústria é validado, pessoal. O que significa validar, que a gente vai ver com mais detalhes ao final dessa aula? Significa validar é garantir que algo serve ao fim proposto. Então validar é garantir que algo que eu estou utilizando realmente ele vai ter o efeito esperado. O algo que eu estou utilizando ele vai gerar o resultado que eu quero. Tudo bem? Isso significa validar. Existem validações de diversos tipos, validação de método, validação da eficácia, validação computacional, onde eu utilizo um software para calibrar, para controlar um equipamento, e eu tenho que garantir que esse software vai responder de maneira adequada. Existem validação de processos. Qual é a melhor maneira de se produzir comprimidos? Né? Primeiro eu granulo, depois misturo, ou eu misturo para depois granular? Tá? Nós vamos ver isso na aula de comprimidos, ok? Então, nas boas práticas de fabricação, né, na implantação delas, se idealiza todo o projeto, né, da indústria, tomado por 3 grandes pilares e mais 2 acessórios. O primeiro, pessoal, que se tem, que esses pilares são com base naqueles problemas que existiam antigamente, tá? Os maiores deles, e que devem ser supridos para evitar que ocorram novamente.
O primeiro deles é evitar misturas acidentais, tudo bem? Evitar mistura acidental, tá? De componentes que podem inviabilizar uma formulação ou gerar toxicidade. Imagine uma pessoa que não precisa utilizar uma medicação fazendo a ingestão dessa medicação de forma inadvertida, sem saber, sem o médico saber, sem ela saber, sem o farmacêutico saber, por conta de que foi trocada, isso foi trocado dentro no processo de produção, né? Foi trocado o princípio ativo. Tenho que garantir que misturas acidentais, trocas de componentes não ocorram. Por isso que na indústria, a partir de uma ordem de produção, mais do que uma pessoa verifica todos os componentes que vão na formulação. Então passam por vários processos. Se houver a troca, vai haver a troca a partir de uma sucessão de erros. Tá? Por que isso é tão cuidadoso? Por que se tem um grande cuidado em relação a isso? Por conta de doses, não só por conta da substância, né? Agora você pega o seguinte, peguem um exemplo vamos pegar um medicamento que tem um alto volume de dose. Vamos pegar a amoxicilina. A ordem de produção é para cápsulas de amoxicilina de, digamos, 500 miligramas. É uma dose relativamente alta, né? 500 miligramas de um princípio ativo. Imagine que daí, em vez de amoxicilina, a pessoa foi lá e pegou digitoxina, né? Que é um medicamento de baixo índice terapêutico. Então a dose letal é muito semelhante à dose farmacológica, à dose eficaz. 500 miligramas de digitoxina, ele vai matar uma pessoa. Tá? E imagina que vai ser administrado para uma criança de 12 anos, 13 anos, que já pode fazer uso de cápsula. Tá? Se na indústria eles trocam isso e produzem lá, digamos, 1 milhão de cápsulas de amoxicilina, contendo digitoxina em vez da amoxicilina, porque foi trocado inadvertidamente e não passou pela conferência. Quantas centenas de pessoas vão morrer pelo uso de digitoxina ao invés de amoxicilina? Veja o impacto disso, tá? Então essas misturas acidentais eram um grande problema antigamente, ok? Evitar contaminações ou contaminações cruzadas. Por isso que existe a validação do processo de limpeza dos equipamentos, né? Vocês vão ver na aula de sólidos que todos os pós que vão ser utilizados para produzir cápsulas ou comprimidos, eles passam por um misturador, que pode ser um misturador em V, ou um misturador em Y, ou um misturador em W, tá? Esse misturador, ele não existe um para cada formulação. Ele é um equipamento muito caro, muito grande, volumoso, ocupa espaço, e também eu preciso validar que o processo de mistura dele é eficaz, tá? Então, garantir essa validação e manter essa validação durante o tempo é bastante custoso para a indústria. Tudo isso vai influenciar no preço do medicamento, não tenham dúvida disso, tá? Todavia, eu não posso ter vários misturadores, um para cada formulação. E é o que eu falei para vocês, na segunda-feira eles produzem lá as cápsulas de digitoxina. Na terça-feira, cápsulas de amoxicilina. Então esses pós eles passam por esse misturador. Porém, o misturador da terça-feira, que vai produzir as cápsulas de amoxicilina, não pode ter nenhum resquício, tanto da digitoxina que foi produzida na segunda, quanto dos excipientes que foram utilizados para a digitoxina. Então, naquele metal, aquele aço lá, que é um aço conhecido, é um aço 316, né, que ele é um aço menos reativo, então facilmente eu consigo limpar ele com vários tipos de produtos sem ele interagir com esses produtos. E, consequentemente, interagir também com princípios ativos, né, com excipientes, através de processos de oxirredução. Então, é um aço bem comum dentro da indústria farmacêutica, inclusive também a área de medicina, bisturis e tudo mais. Eu preciso garantir que não tenha nada do processo anterior. Então, quando eu vou fazer uma avaliação de TOC lá, TOC, que significa, pro português, carbono total, eu não tenha resquício nenhum de carbono dentro daquela estrutura. Tudo bem? Por que ter resquícios de carbono é ruim? Porque normalmente quando a gente lida com medicamentos, a gente está lidando com produtos orgânicos. Então a molécula mais presente nos medicamentos é o carbono. Tudo bem? Então o que significa? Que significa que se eu faço uma avaliação de um produto, de um equipamento que deveria estar limpo, e ele é de metal, ele é uma liga metálica, né? Então ele é um aço, tá? Que é uma mistura de ferro com outros metais, com carbono, né? O que acontece?
eu preciso que ali não tenha nada de carbono livre. Se eu não tiver nada de carbono livre, significa que eu não tenho nada do princípio ativo e recipientes que eu usei anteriormente e nem dos produtos que são utilizados para limpeza. Com isso eu evito a contaminação cruzada. Tudo bem? Outro quesito é garantir a rastreabilidade. Né? A legislação não fala de forma explícita nessa rastreabilidade, mas ela fala que se houver um problema em qualquer ponto da cadeia consumidora, cadeia de produção e cadeia consumidora, eu preciso retornar e descobrir aonde foi o problema, aonde houve o desvio. Isso já deixa de forma implícita, então, nas entrelinhas, né, na interpretação, que eu preciso obrigatoriamente registrar todos os pontos do meu processo de produção para garantir que lá na frente, e pessoal, quando eu falo lá na frente, pode ser lá na frente mesmo, tá? Normalmente um medicamento ele tem um prazo de validade não inferior a 2 anos. Imagina, eu produzi hoje comprimidos de cloroquina, né? Produzi comprimidos de cloroquina. E produzi hoje é dia 30 de março de 2021. Então quer dizer que ele vai ter validade até mais ou menos dia 30 de março de 2023. Lá no dia 10 de março de 2023, um grupo de pessoas utilizando aquela cloroquina teve problemas gastrointestinais. Teve só diarreia. Ninguém perdeu a vida, graças a Deus. Mas a Anvisa, recolhendo aquilo lá, vai mandar eu encontrar aonde foi o problema. Por que o prazo de validade não foi o prazo de validade de 2 anos? Então eu tenho que pegar toda a minha produção de quase 2 anos atrás, rastrear ela, eu tenho que identificar quem foi que manipulou cada etapa, quem assinou cada etapa, quais foram os fornecedores da cloroquina, quais foram os fornecedores dos recipientes, quais eram as condições de temperatura e umidade daquele dia, como que foi o processo de fabricação, todo o relatório de produção daquele dia, encontrar o problema, onde houve o problema. Por que o prazo de validade não se manteve 24 meses como era para ser? Isso significa ser rastreável. E ser rastreável é importante. Por que ser rastreável é importante? É importante por 2 motivos, pessoal. Porque, primeiro, eu consigo identificar aonde está ocorrendo a falha do meu processo para que eu não leve a erros futuros. Para que eu não leve a repetições desse erro de forma futura. E segundo, pessoal, e não menos importante, para achar um culpado, tá? Sempre existe um culpado, pessoal, sempre existe um culpado. Pode não ser a pessoa que manipulou, mas pode ser a pessoa que encaminhou para manipulação. Pode ser a pessoa que deu a ordem, mas alguém vai ser culpado. Tudo bem? Então, inevitavelmente existe essa responsabilidade. E alguém vai ter que tomar para si essa responsabilidade e o processo de rastreabilidade, ele incute nisso. Ok? Também garantir a identidade e teor do princípio ativo, né? Então, sempre quando eu recebo um produto pela indústria farmacêutica, tá? Raramente o princípio ativo, pessoal, ele tem 100% do princípio ativo, tá? Digamos lá que eu comprei um lote de princípio ativo de simvastatina, né? De um hipocolesterolêmico, né? Comprei um lote de simvastatina, um lote de princípio ativo. Raramente aquilo vai ter 100% de simvastatina, tá? Ah, eu vou pesar 10 mg de simvastatina para produzir uma cápsula de 10 mg de simvastatina. Não, eu vou ter normalmente aquele fator de correção que vocês já viram, né? O fator de correção diz, cada grama de simvastatina tem 998 miligramas de simvastatina. Então eu tenho mais ou menos ali 99,8%. Então eu tenho que pesar mais do que 10 miligramas para ter de fato 10 miligramas. Da mesma maneira como eu faço o fator de correção quando eu tenho sais, né? Digamos lá, eu quero enalapril. Eu quero 25 miligramas de enalapril, mas eu tenho só o maleato de enalapril, tá? Então eu tenho que pesar uma quantidade superior para excluir a quantidade de maleato e ter somente o ativo, a base enalapril,
tá? Então eu tenho que garantir que o teor do ativo, ele realmente está de acordo com o que eu preciso. Tudo bem? Então, por isso que eu tento sempre comprar dos mesmos fornecedores. Porque se há troca de fornecedor, eu tenho que fazer todo esse processo novamente para garantir que o laudo que ele mandou para mim realmente é confiável, porque a gente não confia no laudo, tá? A indústria farmacêutica, ela não é como uma farmácia de manipulação que recebe um laudo lá dizendo que o produto ele tem 97% de pureza e ele considera aquilo lá como se fosse verdade e aplica aquilo nos cálculos para poder produzir as suas cápsulas, as suas formulações. Na indústria sempre há a contraprova. O laudo do fabricante, o laudo do fornecedor serve somente como um indicativo. Inclusive, se o laudo da indústria for diferente do laudo do fabricante, vale o laudo da indústria, tá? Porém, dificilmente uma indústria que tem o seu lado, que é o laudo discrepante do laudo do fornecedor, ela vai continuar com aquele fornecedor. Ela não vai continuar com aquele fornecedor. Muitas vezes ela retorna aquele produto para o fornecedor, tá? E procura outro fornecedor de confiança, fornecedor de qualidade, tá? Tanto é que lá no processo de validação existe um tópico que é a qualificação de fornecedores. Então eu tenho que garantir que os meus fornecedores eles são qualificados para me fornecer as matérias-primas, os recipientes, as embalagens, o papel, a bula, as caixas, da maneira que eu preciso, porque se ele não fornecer da maneira que eu preciso, eu não garanto a qualidade do produto final. Então eu tenho que garantir que até aquilo que eu não tenho controle direto, alguém faça a contento para mim. Tudo bem? E da mesma maneira em relação ao treinamento do pessoal. Pessoal, na indústria farmacêutica é como se fosse uma orquestra. E essa orquestra ela toca em sintonia. Todos são treinados para fazer da melhor maneira possível para garantir a qualidade e eficácia do produto final. Então hoje, se você é contratado por uma indústria farmacêutica, né, diz assim, ixalá, professor, meu sonho. Maravilha. Se você não tem interesse pela indústria, não tem problema nenhum. Porém, conhecer sobre ela é importante até para quem trabalha em farmácia, para conseguir reconhecer essas variantes que podem influenciar na qualidade do produto que você dispensa, aquele produto que você presta assistência e atenção farmacêutica. Tudo bem? Tudo bem. Olha só. Imagina você ser contratado por uma indústria farmacêutica e você pensar, amanhã eu vou começar o lote de produção de comprimidos. Não. Você vai passar, no mínimo, 1 a 3 meses em treinamento. Para que você entre em sintonia com a orquestra que já toca lá dentro daquela indústria farmacêutica. E dependendo se você vai operar equipamentos, muitas vezes você vai ter o treinamento desse equipamento, inclusive fora do Brasil, caso você esteja trabalhando numa multinacional. Tudo bem? Então, esses pontos são importantes para garantir a qualidade. São 5 peças fundamentais, ok? Então, misturas acidentais são um problema, né? Então, pode ocorrer por erro na separação de matérias-primas, né? Pesadas para diferentes lotes, tá? Porque, pessoal, quem pesa não é a pessoa que produz. São atividades bem separadas, bem distintas. Para quê? Para que ele foque naquela atividade de pesagem. Não é como na farmácia de manipulação, onde o farmacêutico vai lá, recebe a receita, lê a receita, interpreta a receita, separa o material, pesa o material, faz a técnica de produção, embala, rotula, dispensa. Não. Na indústria, cada um tem uma função para que ele faça da melhor maneira possível. Então, normalmente, a pessoa que pesa não é a pessoa que produz. Até porque isso facilita no processo e facilita na verificação da qualidade do procedimento. Como assim? Digamos que eu sou responsável pela produção, alimentar o equipamento e ligar o equipamento. Só que o ciclano fez a pesagem. Quando ele fez a pesagem e manda para mim, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o meu da reta. Vou confirmar se o que ele pesou está correto. Então eu tenho confirmação sobre confirmação, fazendo com que ocorra uma diminuição probabilística dos erros dentro da indústria. Conseguem compreender? Né?
Outro, mistura de cartuchos ou material de embalagem, né? Diferentes tipos de embalagem. Adição de matérias-primas diferentes em um lote em processo. Pessoal, pode até ocorrer, mas não é comum. Exemplo, o que é adição de matéria-prima diferente? Digamos que eu vou produzir agora, vamos pensar uma solução de salbutamol, um broncodilatador, tá? E daí eu fui lá e eu ia produzir lá 100 mil litros de solução de salbutamol. Para isso eu precisava de 600 quilos de salbutamol, pó, base pura. Tudo bem? Quando eu fui lá ver, eu tinha 550 quilos de salbutamol e não 600 quilos. No lote da matéria-prima. Porém, existia um lote que estava fechado. Eu poderia tirar 50 quilos daquele lote fechado e colocar no novo lote? Não. Pode até ser que eles façam, mas não é o correto. Porque quando eu misturo essas matérias-primas, se houver problema lá na frente, como que eu vou fazer a rastreabilidade? Como que eu vou dizer se foi os 550 quilos do lote X ou os 50 quilos do lote Y que deram problema? Tudo bem? Então eu não tenho de matérias-primas de um lote adicionado em outro, tá? Mas professor, o que eu faria? Jogo 550 quilos fora? Não. Aquele lote, em vez da ordem de produção de 600 quilos, eu diminuo para 550 quilos. A indústria faz isso, inclusive ela utiliza números quebrados para acabar com o lote. Tem 321 quilos e 600 gramas de salbutamol. Isso dá para produzir, digamos lá, 84.250 litros. Então ele vai produzir 84.250 litros. Tudo bem? Para acabar com aquele lote, inclusive evitar o desperdício. Tá? Até porque para a indústria seria bastante laboroso, não só por conta de perder aquele salbutamol, mas também qual fim que ele vai dar. Sai caro para incinerar princípios ativos, né? A indústria que incinera, que é especialista nisso, ela precisa ter todo o aparato de filtro EPA e tudo mais para garantir que as partículas carbonizadas não adentrem a atmosfera. Tudo bem? Outra, troca de semi-elaborados ou granéis, né? Troca de produtos, digamos, misturas de matéria-prima fracionada com matéria-prima bulk. Bulk é aquela primeira que chega na forma de container, de tonéis, e depois eu fraciono ela para frações menores para facilitar o processo de manipulação. Digamos que eu pego uma parte do bulk, que é o todo, e depois pego uma parte do granel, e isso gera problemas, isso gera confusão, né? Da mesma maneira como o fluxo de produção e controle de acesso de pessoal mal feito. O meu fluxo de produção, vocês vão ver, e vocês precisam colocar isso no projeto de vocês, como que o produto de vocês se chega a ele desde a parte de contratação de pessoal, desde a parte de treinamento de pessoal, desde a parte de credenciamento de fornecedor de matéria-prima. Tudo isso é fluxo de produção, né? Tudo que vem antes da produção até depois ao produto acabado. Tudo bem? Deixa eu só conectar aqui o carregador. Ok. Então, na contaminação cruzada, né, evitar que o resíduo ou parte de um produto fabricado em um mesmo local da fábrica, em tempos diferentes, então pode ser dias diferentes, pode ser período do dia diferente, né, ou no mesmo período, contaminem um lote do produto que vai ser fabricado de forma subsequente, forma que vem depois. Essa contaminação cruzada já aconteceu muito, né? E ainda tem-se grande dificuldade de evitar ela dentro da indústria. Porque o risco dela tem-se todo momento. Por quê? É o mesmo equipamento. É como você fazer, digamos, vamos pegar um exemplo aí. Estudante mora em grupos de pessoas, né? Eu sei que quando eu ainda sou estudante, né? Mas quando eu era estudante mais como é que é, raiz,
né? A gente morava em grandes grupos de pessoas, né? Teve vezes que morava em casas com 10, 15 pessoas. Não sei você, mas eu vivi essa experiência, né? Então imagina, a gente tinha um liquidificador, né? Então era liquidificador que fazia vitamina, liquidificador que batia massa de bolo, era liquidificador que quebrava gelo, era liquidificador que fazia bebida alcoólica pro pessoal. Imagina que imagina você pegar um liquidificador desse e digamos que você vai fazer um molho com alho, cebola, alho, maionese, mostarda e ketchup, né? O que acontece? Depois disso, é difícil ou não é difícil tirar aquele resquício do alho ou resquício da cebola, da mostarda lá de dentro? É bem difícil, né? Então, inevitavelmente, nesse caso, esse resquício vai contaminar o próximo produto que entrar lá dentro. Não importa o quanto você lave, não importa se você deixa de molho, não importa se você lave com vinagre, não importa se você bota fogo, né? A questão é que o cheiro vai ficar lá. Imagina que o liquidificador agora é um misturador lá dentro da indústria farmacêutica. É o tonel que faz a mistura de líquidos. Porém, lá não pode haver esse problema. Ele também pode-se dizer que ele é minimizado, porque lá a gente não usa praticamente nada de plástico. Porque o plástico, com o passar do tempo, ele vai ficando poroso, e é esse o problema do liquidificador, e vai aderindo partículas orgânicas nele, que ficam dentro da sua estrutura, nos poros da sua estrutura. Poros que a gente não consegue, na maioria das vezes, perceber a olho nu, mas eles estão lá. Tudo bem? Na indústria isso é minimizado quando a gente utiliza o aço inox, aço 316. Porém, ainda assim, eu devo garantir que o processo de limpeza me leve a uma eficácia completa que não permita que o produto anterior exista lá dentro ainda. Isso é evitar a contaminação cruzada, né? Então a limpeza inadequada de um equipamento, de um acessório ou até de um local de fabricação. Porque quando a gente produzir um lote, né? Acabou aquele lote, eu faço a limpeza não só do equipamento, mas a limpeza do local, das paredes, do chão, limpeza terminal, pessoal, tá? Chama-se limpeza terminal. De tudo, para garantir o mínimo de possibilidade de haver contaminação cruzada, ok? Imagina o farmacêutico industrial, ele foi lá e com luva, estava mexendo no pó, tal, normal, e botou a mão no interruptor para desligar a luz do ambiente. E depois não limpar aquele interruptor. O novo farmacêutico que vem produzir um novo lote vai, passa a mão naquele interruptor e vai produzir. Ele pode carregar lá picogramas, microgramas de princípios ativos que vão contaminar e muitas vezes inviabilizar um lote inteiro. Porque se lá na cromatografia líquida aparecer esse pico, o lote é todo desprezado. E pessoal, um lote na indústria farmacêutica desprezado, a gente não está falando de poucos reais. A gente está falando de milhares de reais, talvez, dependendo do valor do produto, milhões de reais. Tudo bem? E lembrem-se, a rastreabilidade vai mostrar um culpado para isso. E o culpado vai assinar essa conta. Tá ok? O comportamento inadequado do operador, né? Então ele, de forma displicente, ele parou de seguir os parâmetros de qualidade, os parâmetros de segurança, né? Separação física ou construção da área fabril inadequada. A gente vai ver que, dependendo do que é produzido, obrigatoriamente tem que ser produzido num parque fabril. E quando eu falo parque fabril, entendam que é uma nova planta de fábrica. Pode até ser dentro do mesmo terreno, dentro da mesma estrutura. A gente fala, às vezes, dentro de um parque tecnológico, mas dentro de galpões, de áreas completamente separadas, que não tem nem áreas comuns em comum. Tudo bem? Então, são novos prédios, tá? Validação da limpeza incompleta ou ausente. Então, vejam bem, até para limpar o equipamento, eu preciso validar esse processo de limpeza, tá? Eu preciso validar esse processo de limpeza. Então, não basta eu simplesmente achar que deve ser limpo daquela maneira. Eu tenho que garantir que o processo de limpeza ele serve ao fim proposto. Qual é o fim proposto do processo de limpeza? Evitar a contaminação cruzada. Como que eu garanto que estou evitando a contaminação cruzada? Eu garanto que eu estou evitando a contaminação cruzada quando não tem resquício algum
da matéria-prima anterior no equipamento. Só que como que eu garanto isso? Não adianta eu ir lá fazer uma coleta e levar para o HPLC, que isso leva muito tempo, demora muito tempo. Não. Eu faço através... Existe um equipamento que ele parece agora aquelas pistolinhas lá que o pessoal está utilizando para verificar a temperatura, só que ele é um mini infravermelho. Olha só, lembra do equipamento de infravermelho que vocês viram na universidade? Técnicas de identificação de fármacos? Aquele que dá banda de carbono triplete, banda de carbono duplete, né? Oxigênio singlete, nitrogênio. Com base naquilo vocês vão montando a estrutura do fármaco. Existe equipamento daquele que são de mão, então portátil, e que emitem a frequência somente da onda de carbono. Por quê? Como eu falei, quase todos os fármacos, a esmagadora maioria dos fármacos, quase que a totalidade dos fármacos tem carbono na sua estrutura. Então quer dizer que depois de um processo de limpeza, eu tendo uma pistolinha dessa, eu indo lá e colocando, como se eu fosse verificar a temperatura, porém eu estou verificando a presença de carbono na parede do equipamento. Se ele apontar um pico de carbono, significa que a limpeza não foi bem feita. É o teste de carbono total, ou no inglês, o teste do TOC, T-O-C, Total Carbon, ok? Então eu utilizo ele para validar o meu processo de limpeza. Caso eu não consiga encontrar nada de carbono, significa que o meu processo de limpeza ele está apropriado, ele serviu ao fim proposto. Lembrando, o fim proposto do processo de limpeza não é limpar, é evitar a contaminação cruzada. Para tanto, eu não posso ter nenhum resquício da produção anterior e também do material que é utilizado para fazer a limpeza, seja ele desinfetante, seja ele detergente, o que for, tá? Porque isso também é utilizado. Imagine você que para limpar, digamos que estamos produzindo líquidos, para limpar um tonel, quando eu falo tonel assim, pessoal, é como se fosse um silo enorme para 10 mil litros, 50 mil litros. Limpar um silo que produziu injetável de dipirona para administração endovenosa é diferente de limpar um silo desse que está produzindo, digamos, vamos pensar um oleoso, testosterona, né? Testosterona, que é oleoso, utiliza como veículo óleo de soja, óleo de girassol, óleo de amendoim, tudo bem? Então, com certeza, para esse do óleo, eu não vou utilizar de início detergente, tá? Não vou utilizar normalmente um solvente orgânico para carregar todo esse óleo e fazer uma primeira limpeza, tá? Então, inclusive, cada processo de limpeza, ele é diferente. Às vezes o equipamento é o mesmo, porém, se nele eu produzir, digamos, uma solução X, eu utilizo tal limpeza para essa solução X. Se a solução é Y, ela é oleosa, é outro tipo de limpeza. Então a validação é do processo de limpeza, não validação da limpeza daquele equipamento. Um mesmo equipamento ele pode ter vários processos de limpeza, cada qual precisa da sua validação, ok? Então as boas práticas de fabricação, né, elas vão estar presentes para mim, não só na área de produção, né, a área de produção aqui seria esse íntimo aqui, né, que é a área íntima que entra em contato direto com a formulação, com o princípio ativo, né, com a forma farmacêutica, mas também nas áreas de acesso, né, são as áreas cinzas, áreas próximas e as áreas onde eu não tenho acesso. Pensem no saguão da indústria, depois esse saguão da comunicação com o corredor, que o corredor acessa os laboratórios de produção. Os laboratórios de produção seriam áreas brancas. Os corredores de acesso seriam as áreas cinzas e o saguão de recepção seria uma área preta. Para cada área dessa eu tenho um controle, tá? Todas elas têm controle. Quanto mais próximo do meu princípio ativo, quanto mais próximo do meu medicamento, mais difícil, mais apurado, mais chata são as especificações da indústria, tá ok? Os interlocks ou pass-through aqui são aquelas áreas intermediárias. Por exemplo, é muito comum na indústria farmacêutica, para evitar a contaminação cruzada, que
eu tenha janelas entre um ambiente e outro. Aquela janela que é uma janela bem larga, onde ela tem uma porta de um lado e uma porta do outro lado e uma área de comunicação. As duas janelas nunca podem estar abertas ao mesmo tempo, tá? Então o que acontece? Do lado de cá é a produção e aqui é a matéria-prima. Então aqui pesa a matéria-prima, ele abre a janelinha, coloca a matéria-prima dentro dessa janela, uma luz acende do outro lado, então ele fechando aqui, esse aqui abre, pega a matéria-prima e leva para a área de produção. Isso evita que a matéria-prima precise sair do almoxarifado de matérias-primas, onde não é uma área íntima de produção, tá? Passe pelo corredor, que é uma área cinza, para depois entrar numa área branca novamente. Então ele faz esse pass-through para manter, digamos, as especificações de cuidado sem precisar caminhar por grandes áreas. Tudo bem? Como eu falei para vocês, a rastreabilidade é importante, né, por dois motivos: para encontrar um culpado e para identificar qual o ponto do processo que está falho e para corrigir isso, evitando que impacte no mercado futuro, né, e impactando também na qualidade final do meu produto. Imagina recolher um lote do mercado. Tem indústrias farmacêuticas menores que elas fecham pelo fato de ter recolhido um produto do mercado, porque ela não tem capital de giro, né? E isso é um grande problema. Ela não é uma exigência regulamentar explícita, porém, implicitamente, o legislador colocou que tem que se identificar aonde foi que ocorreu a falha. Falando disso, então, a gente precisa garantir que eu consiga fazer essa identificação utilizando essas ferramentas de rastreabilidade. Então, documentos, registros eletrônicos, hoje a gente faz praticamente tudo de forma eletrônica, né? E guardo isso dentro da indústria, mesmo depois de passar da validade do meu produto, tudo bem? Normalmente documentos assim a gente guarda por até 10 anos, ok? Porque uma pessoa ela pode entrar com um dano numa ação civil até 5 anos depois de ocorrer o dano. Então vejam só, se ela utilizou o medicamento no último prazo de validade do dia dele, então ele tinha 2 anos, ou às vezes é de 3 anos o medicamento, ela vai conseguir ainda entrar com uma ação 7 anos depois, talvez 8 anos depois, né? 5 mais 2 anos do prazo de validade, mais 5 da prescrição da ação civil, 7 anos. Se for 3 anos o prazo de validade, 3 mais 5, 8 anos. Então por isso que a gente guarda esses registros por 8 anos. Toda a produção na indústria farmacêutica, a gente, digamos, eu produzi, 100 mil unidades de comprimidos, né? E embalei essas 100 mil unidades em blisters de lá e deu 10 mil blisters, 10 mil conjuntos de blisters, né? Eu mando lá para embalagem, já está na embalagem primária, mando para embalagens secundárias, embalam na embalagem secundária. Eu tiro algumas amostras, né, aleatórias e guardo aquilo dentro da minha indústria. Eu chamo isso de amostra de retenção, né? Essa amostra de retenção é uma contraprova que eu tenho. Porque digamos que a minha formulação ela degradou num ambiente, num estabelecimento farmacêutico. Daí eu penso, mas espera aí, ela degradou lá, mas aí ela já não tinha mais 100% do meu cuidado. Ela deveria ter o cuidado de armazenamento daquele ambiente farmacêutico. Eu vou ver se a minha de retenção aqui, que está guardada da maneira ideal, degradou. E ele vê lá que não degradou. Daí o que acontece? Ele pode inferir que a matéria degradada lá naquele estabelecimento farmacêutico pode ter sido por falta de cuidado no seu armazenamento. Imagina que ele fica numa prateleira onde no período da tarde pega luz solar direta, incidência solar direta. Vai aumentar a velocidade de degradação. Vai diminuir o prazo de validade. Mas como que ele vai garantir que não é um problema dele? Somente se ele tiver uma contraprova. Então ele vai pegar lá o lote daquela que degradou, vai pegar amostras de retenção do mesmo lote que ele guardou, vai fazer as análises e vai mostrar para a Anvisa que o problema não estava com ele. Inclusive, então, é uma segurança para a própria indústria farmacêutica. Tudo bem? Olha aqui, pessoal, áreas separadas quando eu vou produzir hormônios, tá? Por que áreas separadas quando eu vou produzir hormônios? Olha só, outros aqui, vamos ver. Biológicos e citotóxicos, né? Biológicos para, digamos,
doenças degenerativas, doenças autoimunes, onde eu tenho que ter regulação do meu ambiente fisiológico, bioquímico, né? O MIRA, como é que não são o nome das substâncias imunobiológico, vamos lá, olha só que chato, né? Se eu estou numa aula com vocês, vocês poderiam estar me ajudando agora. Um imunobiológico. Não me recordo de nenhum. Só o nome comercial, né? O Mira é um deles, né? Utilizado para espondilite anquilosante e doenças autoimunes. Artrite reumatoide, né? Psicotrópicos, beta-lactâmicos, parenterais infantis, cosméticos e veterinários. Todos esses precisam de ambientes separados. A maior parte deles precisa de ambientes separados porque eles são substâncias de dosagem muito baixa, porém potência alta. A exemplo dos hormônios, né? Então significa que qualquer tipo de contaminação cruzada, o impacto é muito severo, o impacto é muito grande. Tudo bem? Citotóxicos, pessoal, saibam que toda substância que é utilizada para tratamento do câncer é uma potencial substância para desenvolvimento de câncer, tá? Porque ela induz, ela ativa, ela interage com células que estão se replicando muito rapidamente. Então o tamoxifeno, que é uma substância, uma das principais substâncias para combater o tumor de mamas, ele é uma substância que gera câncer de mama ou cânceres em outras áreas do corpo, tá? Então por isso do cuidado com essas substâncias. Psicotrópicos, substâncias de baixa dosagem com alta eficácia, alto impacto terapêutico. Então essas substâncias todas elas a gente faz de maneira separada, parques industriais separados. Professor, beta-lactâmicos não são de baixa dosagem, 500mg, 700mg, 800mg, porém, eles são substâncias que facilmente levam a processo alergênico, né? Então, quem nunca teve contato com beta-lactâmico, a probabilidade de ter uma alergia é relativamente alta, tá? Então a gente tem, digamos, uma resposta imune, uma resposta alergênica muito grande, então a gente evita que outros medicamentos se contaminem de forma cruzada com ele, evitando que processos alérgicos sejam difundidos para a população. Tudo bem? Então a validação de processo, pessoal, a gente já viu, validar é garantir que algo sirva ao fim proposto, tá? Garantindo que algo sirva ao fim proposto, pessoal, eu garanto que o meu processo, ele é um processo adequado. Se é uma pesagem, que a pesagem é adequada. Se é a produção de comprimidos, que é uma produção de comprimidos adequada, entendeu? Se é uma produção de injetáveis, se é uma produção de ampolas, de bujões, digamos, de injetáveis, ele realmente sirva ao fim proposto, garantindo a qualidade, eficácia e segurança, tá? Então, essa validação existe para tudo, ok? Então existe a validação retrospectiva, que é aquela que eu faço de processos que já ocorreram, ocorre em menor volume, tá? O que a gente mais faz é a prospectiva, porque eu garanto que o que eu vou fazer futuramente vai dar certo e vai servir ao fim proposto. Tá? Vejam, na validação entra qualificação de fornecedor, que é aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho que garantir que os meus fornecedores, eles também sigam padrões de qualidade, me forneçam matéria-prima, recipiente, embalagens de qualidade, para que eu possa produzir depois, ok? Só um minutinho aqui, pessoal. Preparação do PMV. O que é o PMV? É o menor produto viável, tá? Então na indústria eles sempre começam pelo produto viável mais... É o menor produto viável. Significa, digamos assim, um prospecto daquilo que eu vou produzir. Porque a partir daquele prospecto, digamos, eu não faço nada de mais elaborado do que o necessário. Eu faço exatamente o necessário, tá? Então, muito embora às vezes a gente vê... Eu fico... horrorizado quando eu pego uma bula de um comprimido e eu vejo lá tem 20, 30 recipientes. Gente, um comprimido não precisa ter 20 ou 30 recipientes, tá? Raramente um comprimido precisa ter mais do que 10 recipientes, ok? Então, a gente sempre procura o menor produto viável, produto mais simples que tem viabilidade. Viabilidade, eficácia,
segurança e atender ao fim proposto. Se é um medicamento que vai agir numa patologia X, que ele haja naquela patologia X, que após a administração daquela dose, naquela formulação que eu ofereço para o mercado, ele seja eficaz e sirva ao fim proposto. Tudo bem? Isso diminui os custos, diminui a probabilidade de erro, tá? Porque quando eu simplifico um processo, eu facilito com que ele ocorra sempre da mesma maneira, tá? O processo de validação garante que o meu produto final ele é um produto real, produto realmente eficaz, seguro, e que sempre quando eu produzir, eu vou produzir ele da mesma maneira, sabe? Isso me garante uma padronização. E vou falar para vocês, pessoal, hoje padronização é tudo, tá? Padronização é tudo. Faz mais ou menos uns 30 anos no cenário mundial onde a padronização se tornou a palavra de ordem para todos os tipos de indústria, tá? É a padronização que faz você, apaixonado pelo McDonald's, comer o McDonald's em Campo Grande, conheci o McDonald's, adorei, curti o McDonald's, viajo para qualquer lugar do Brasil e do mundo, não sei o que comer, tenho medo do que comer, mas eu sei que se eu comer um McDonald's, ele vai ter a mesma umidade, o mesmo peso, o mesmo sabor, a mesma temperatura do McDonald's que eu comi lá a primeira vez. Por quê? O processo é padronizado, tá? E é essa padronização dos processos, validação do processo na indústria farmacêutica que garante que o milésimo lote de um medicamento X produzido vai me gerar como produto final o mesmo medicamento que foi produzido no primeiro lote, aquele lote onde ele foi registrado. Tudo bem? Então, o menor produto viável facilita isso, porque eu garanto que tenho menos variáveis para serem perdidas no meio desse processo. Tá? Aqui o IQ e OK significa qualificação da instalação e qualificação da operação. São coisas distintas. Digamos que quando eu vou montar uma indústria farmacêutica para produzir um certo produto, eu primeiro monto a indústria com base naquilo que eu preciso e eu tenho qualificação da instalação dessa indústria. A balança, ela pesa? Pesa. O misturador, ele mistura? Ele mistura. Eu tenho um controle de umidade, controla a umidade, controla a temperatura ambiente, controla a temperatura ambiente. A minha esteira de produção, ela tá ok? A velocidade dela tá calibrada? Está ok. Meus equipamentos de controle de qualidade, o meu durômetro, o meu friabilômetro, né, as minhas balanças analíticas, pH-metro, estão todos instalados, ok, funcionando? Ok. Então eu tenho qualificação da instalação, toda a minha instalação está ok. Depois dela estar ok, eu tenho que qualificar a operação, o ok. Qualificação da operação. E a qualificação da operação significa não que os equipamentos funcionam, mas que eles funcionam de maneira perfeita para produzir aquele lote, aquele tipo de medicamento. A esteira, ela vai numa velocidade adequada quando eu produzo o comprimido X, porém, quando eu produzo a cápsula Y, a velocidade dela pode ser 10% maior, porque a minha blistadeira lá no fim, ela dá conta, a velocidade dela é maior. Então eu consigo realmente aumentar em 10%, essa velocidade, e essa velocidade ela entra em sincronia com a velocidade da minha blistadeira. Então a qualificação de instalação é diferente da qualificação da operação, e eu tenho que validar isso. A qualificação da instalação se faz uma vez. A qualificação da operação se faz para cada operação, para cada lote de produção, para cada medicamento, para cada princípio ativo, cada formulação farmacêutica que ali será produzida. Além disso, eu tenho que validar que os métodos que eu vou utilizar para o controle de qualidade e os métodos que eu vou utilizar para verificar se a minha limpeza está adequada, eles também sirvam ao fim proposto, que eles são validados. Tudo bem? Então não adianta eu ter lá uma substância, digamos, de dose muito pequena, vamos pegar uma de dose muito pequena aí, glibenclamida. Né? Dosar glibenclamida é complicado, glibenclamida 1 mg por comprimido, tá? É uma dosagem bastante baixa. Daí diz lá na farmacopeia, a glibenclamida, o teste de identificação dela e quantificação é feita por cromatografia líquida de alta eficiência. Porém, na minha indústria só tem um espectrofotômetro. Vou conseguir fazer? Não.
Vai passar o registro? Não. Por quê? A farmacopeia brasileira diz que para quantificação da glibenclamida eu preciso de uma cromatografia líquida de alta eficiência. Então, eu tenho a qualificação da instalação, porém, operacionalmente não serve para mim. Então, a minha metodologia analítica tem que estar de acordo com os meus guidelines. A farmacopeia, ele é um guideline. Eu pego o guideline, a farmacopeia é um guideline de processos, de operação e de monografias. Então, se eu quero saber como que eu vou fazer o processo de resistência ao esmagamento dentro da minha indústria farmacêutica, eu pego lá a farmacopeia brasileira, na primeira parte, e aplico a friabilidade, ou a resistência ao esmagamento, tá? Agora que eu quero saber qual é a resistência ao esmagamento, a friabilidade, ou qual é a friabilidade, digamos que varia de um para o outro, para comprimidos de midazolam, tá? Então eu vou lá na monografia do midazolam e verifico qual é o tipo de especificação que eu tenho para ele. Né? Ou quantificação, cada comprimido de midazolam precisa ter no mínimo 95 e no máximo 105 da dose declarada. Isso vai variar de um para o outro. Tudo bem? Então eu tenho que ter essas metodologias todas muito bem definidas. Então, aqui a gente já falou. Aqui é uma validação de processo. Todas as variações, olha aqui na produção de comprimidos, onde eu vou utilizar a uniformidade do comprimido, então o peso médio dele, uniformidade é 1 por 1, né? Não é peso médio. Então o peso individual de cada um deles e a variação, né? E também a resistência ao esmagamento ou dureza na produção do comprimido. Na produção do comprimido eu tenho a pré-mistura, a granulação, a secagem, calibração, mistura e a compressão propriamente dita. Só que em cada um desses processos aqui eu tenho variáveis que influenciam. Na pré-mistura, a velocidade, a carga, o tempo dessa pré-mistura. Depois na granulação, a alimentação, a velocidade de granulação, a carga, o tempo. O que seria a carga aqui? Gente, granular 1 kg é diferente de granular 1 tonelada, então isso seria a carga. Né? O tempo de granulação, 1 hora granulando, 10 horas granulando, mesma coisa a secagem, a carga, o tempo, a temperatura, o tipo de secagem, se é secagem a frio, se é secagem com circulação de ar, se é secagem a quente. A calibração do que, pessoal? A calibração desse grânulo, tá? Que é o tamanho do grânulo que eu vou utilizar para mistura e compressão. Então a velocidade dessa calibração, a malha que eu vou utilizar, qual vai ser o tamanho médio do grânulo, né? Então, em menor escala é quando a gente passa a massa pelos tamizadores, tá? Mas a calibração aqui, essa quebra dos grânulos pode ser feita com moinho de martelos, moinho de facas, tamizadores, tá ok? A mistura final e a compressão, onde eu avalio a velocidade de compressão e a força de compressão, que são aquelas duas variáveis que eu já citei importantes para a produção de comprimidos. E verifico como que isso influencia na uniformidade de dose e na resistência ao esmagamento desses comprimidos, ok? E a validação de processos, pessoal. Né? A validação dos processos ela tem que ser toda documentada, como eu falei para vocês. As pessoas entram e saem dentro da indústria, porém os processos da indústria têm que se manter inalterados. Pensem no ácido acetil salicílico produzido há mais de 100 anos. Gente, quem começou a produzir o ácido acetil salicílico há mais de 100 anos não está lá hoje para treinar as novas pessoas. Porém, esse processo vai passando de pessoas para pessoas, não pela fala, porque o telefone sem fio já não serve mais, mas pelos registros. Então eu pego como que é produzido, eu pego a receita dele. Né? É como se fosse aquela receita da Coca-Cola, que deve ficar guardada dentro de um cofre. Né? Então o diretor da Coca-Cola que entra hoje lá, ele pega aquela receita lá e ele segue estritamente aquela receita. Tá? Estritamente aquela receita. Tá? Que é uma receita de mais ou menos 100 anos. Tá? Porque até mais ou menos ali 1900, 1910, a Coca-Cola realmente ela tinha folhas de coca na sua composição e depois disso mudou, tiraram as folhas de coca e passou a se tornar a Coca-Cola que a gente conhece até hoje, a mesma Coca-Cola. Agora teve uma leve mudança, né? Ela está se tornando politicamente mais aceitável por conta da diminuição do açúcar, tá? Mas fazendo de tudo para não mudar, o que importa é que é o sabor. Ok? Então é um plano mestre de validação, né?
como que eu vou fazer a validação, cronograma da validação, de quanto em quanto tempo cada coisa vai ser validada, protocolos gerais, os processos, equipamentos, instalações, análise, limpeza, tudo isso registrado da melhor maneira possível para que perpetue em função do tempo. Tudo bem? Pessoal, dúvidas sobre essa aula, coloquem aqui embaixo, ok? Finalizando ela agora, coloquem as dúvidas aqui embaixo ou mandem as dúvidas no grupo, tá? Do nosso grupo Telegram, pode mandar individualmente também, ok? Mas eu preferia que mandasse dentro do grupo porque eu respondo lá, pode responder para todo mundo. Dúvidas sobre o projeto da prática, mandem também no Telegram, pode mandar daí mais individualmente, porque daí é específico para cada um, ok? E para contabilizar a nossa chamada de hoje, eu quero que você coloque aqui nos comentários o nome de um psicotrópico. É um medicamento que age no sistema nervoso central, logo um medicamento específico de baixa dosagem e altamente lipofílico para passar barreira hematoencefálica, ok? Medicamento psicotrópico nos comentários aqui do YouTube, tudo bem? Então por hoje era só, pessoal, um grande abraço e até mais!